Você já teve a sensação de que está vivendo dentro de uma bolha, como se tudo fosse uma grande encenação, como se o mundo estivesse de cabeça para baixo e ninguém parecesse perceber? As pessoas brigam por coisas que não entendem, defendem ideias que nunca questionaram, seguem opiniões como se fossem verdades absolutas. E você observa tudo isso com um desconforto crescente, uma dúvida que vai ganhando forma por dentro. Será que é isso mesmo? Será que é assim que a vida deveria ser? Se Platão estivesse aqui hoje, ele provavelmente não daria uma resposta direta. Ele olharia ao redor, ouviria o que está sendo dito e, em silêncio, apenas apontaria para cima. E então perguntaria: você está olhando para a luz ou ainda está preso às sombras? Platão acreditava que a maior tragédia da humanidade não era a maldade, era a ignorância. Não a ignorância de quem não estudou, mas de quem vive sem questionar, de quem aceita tudo como está, de quem se acomoda nas aparências. Porque para ele, a maioria das pessoas vive dentro de uma caverna, uma prisão invisível, feita de crenças, distrações e ilusões. E o mais assustador, ninguém sabe que está preso. Todo mundo acha que está vendo a realidade, mas só estão vendo sombras projetadas na parede. E hoje, em pleno 2025, talvez Platão olhasse para o nosso mundo hiperconectado, cheio de telas, imagens, vídeos, reels, manchetes, avatares, e dissesse: a caverna nunca foi tão confortável. Ele veria um mundo em que a verdade não importa tanto quanto a aparência da verdade, onde importa mais parecer inteligente do que pensar de fato, onde todo mundo tem opinião, mas ninguém tem dúvida, onde o debate virou briga, a dúvida virou fraqueza e o silêncio virou omissão. E ele não culparia o algoritmo, ele culparia o esquecimento da essência, da alma, do pensamento profundo. Porque para Platão, viver sem pensar era como estar morto em vida. Ele acreditava que a vida só faz sentido quando a gente busca a verdade. Não a verdade pronta de fora, mas a verdade que se revela quando a gente ousa sair da caverna. Mas sair da caverna é doloroso. Enxergar a luz, depois de uma vida inteira olhando sombras, é desconfortável, incomoda, fere, desestabiliza, porque a luz revela o que estava escondido e muita gente prefere continuar nas sombras do que encarar o próprio vazio. Platão sabia disso. Ele sabia que o ser humano se apega à ilusão porque a ilusão é mais fácil, é mais rápida, é mais aceita. Hoje, as ilusões se vendem em forma de frases prontas, vídeos de 15 segundos e promessas de autoajuda. Mas Platão te diria: nenhuma transformação verdadeira acontece sem esforço. Nenhum despertar acontece sem dor. Ele diria que você precisa parar, silenciar, observar, questionar, não os outros, a si mesmo. O que você acredita? Por quê? Quem te ensinou isso? Faz sentido para você ou você apenas repetiu? Ele te convidaria a buscar o conhecimento como quem busca o ar. A filosofar não como quem quer parecer inteligente, mas como quem não suporta mais viver dormindo. Ele diria que a filosofia é uma espécie de parto da alma, uma ruptura com o óbvio, uma transgressão contra a inércia. E nesse sentido, filosofar é um ato de coragem, e a maioria, infelizmente, prefere o conforto da ignorância à angústia da lucidez. Nas redes sociais, Platão veria uma multidão gritando para ser ouvida, mas poucas pessoas dispostas a escutar. Ele veria discursos sobre empatia, mas perceberia que muitos só escutam para responder, não para compreender. Ele diria que a escuta verdadeira é o primeiro passo para a sabedoria, que sem diálogo só existe ruído, e que o verdadeiro conhecimento nasce no encontro com o outro, mas um encontro que exige humildade, porque a arrogância fecha os olhos. E só de olhos abertos é possível sair da caverna.
Na política, Platão não veria líderes, veria marionetes das massas, pessoas eleitas não por sabedoria, mas por popularidade. Ele acreditava que só deveria governar quem ama a justiça, quem busca a verdade, quem serve ao bem comum e não aos próprios interesses. Ele acreditava na kalokagatia, a união entre o belo e o bom. Governar para ele não era exercer poder, era educar. Ele sonhava com uma república guiada por filósofos. Não no sentido acadêmico, mas no sentido mais profundo. Pessoas que vivem pela verdade, que têm coragem de enxergar o todo, que não se deixam levar por paixões cegas. No amor, Platão via algo ainda mais profundo. Para ele, amar era reconhecer no outro um reflexo da verdade. Amar era ver além do corpo, era um desejo da alma por algo maior. Mas hoje, o amor virou consumo. As pessoas escolhem parceiros como escolhem pratos em um aplicativo de delivery. Tudo rápido, descartável, imediato. E ele ficaria em silêncio diante disso, não por reprovação, mas por tristeza. Porque veria pessoas famintas por algo verdadeiro, mas tentando matar essa fome com distrações. Ele diria que o amor é um caminho para o sagrado. Não o sagrado religioso, mas o sagrado da alma. E que enquanto o amor for tratado como produto, ele nunca será experiência real. Porque o amor, assim como a filosofia, exige entrega, tempo, coragem e verdade. Platão acreditava que a alma humana é dividida em 3 partes: razão, emoção e desejo. E que a vida boa é aquela em que a razão governa, onde o desejo não domina, onde a emoção não cega. Mas hoje vivemos o oposto. O desejo grita, a emoção descontrola e a razão silencia. Ele diria que estamos vivendo em desequilíbrio, que estamos entregando as rédeas da alma para as partes mais instintivas e que, se quisermos recuperar o controle da vida, precisamos reeducar a alma. Como? Com filosofia, com reflexão, com verdade. Ele te diria que a liberdade real não é fazer o que você quer, é querer aquilo que te torna melhor. Que ser livre não é seguir todos os impulsos, é saber escolher o que vale a pena. E que felicidade não é prazer constante, é harmonia interior. E harmonia só nasce onde há ordem, onde há verdade, onde há consciência. Talvez você ache tudo isso bonito, mas distante. Talvez ache que não tem tempo para isso, que a vida real exige pressa, resposta, resultado. Mas é justamente por isso que Platão faz falta, porque ele é o grito de lucidez no meio do barulho. Ele é o silêncio que desperta, o desconforto que liberta. E se ele estivesse aqui, não te daria uma fórmula, não te venderia um curso, não te ofereceria respostas prontas. Ele te convidaria a pensar, a sair da caverna, a buscar a luz. E talvez você ainda esteja preso às sombras. E tudo bem, todo mundo começa na caverna. Mas a vida só ganha sentido quando você decide sair. E a saída é escura, difícil, solitária. Mas é o único caminho para a liberdade. Porque no fim, o que Platão diria sobre a vida atual é simples. O mundo está doente de ignorância. Mas a cura está dentro de você. E ela começa com uma escolha. A escolha de ver.